Olá, meus alunos, eu estou de volta aqui com vocês para a gente continuar o nosso papinho aqui na nossa aula sobre a temática que nós trabalhamos na aula anterior, mas dessa vez a gente vai estudar um pouquinho mais especificamente as características dessas revistinhas, o HQ, o gibi, nós vamos ver essas características, tá? Mas antes, antes de nós iniciarmos nossa aula, lembrando que vocês precisam acessar o Google Classroom, tá bom? Fazer suas atividades lá e enviar para o professor para que a sua presença possa ser validada, tá legal? Bem, a gente viu então na aula anterior o surgimento dos quadrinhos, tá? Então, como eles eram tanto no Brasil como no exterior. E também nós vimos também os quadrinhos brasileiros, tá? Que a gente colocou lá. Eu coloquei lá na aula anterior, no meio dos quadrinhos brasileiros, o quadrinho do Quino, que era da Mafalda. Ele não é um quadrinho brasileiro, mas ele tem uma grande influência no Brasil com respeito à história em quadrinho. Então, ele teve muito interesse do público em apreciá-lo, tá? Então, por isso que eu achei interessante de trazer, porque ele é muito importante para a história do quadrinho em si, tá legal? Bem, continuando aqui, antes eu queria mostrar aqui para vocês, na aula anterior eu mostrei uma revistinha para vocês. E essa aqui também é agora dessa vez é a categoria que a gente pode falar do mangá, tá bom? Então, esse aqui é um que eu tenho em minhas edições, que eu posso fazer, então, trazer aqui para vocês conhecerem um pouco. Inclusive, nele, esse aqui é muito interessante que ele vem, ó, um desenho muito legal dentro, eu gostava pra caramba. Então, esse aqui é um mangá que vocês podem encontrar nas bibliotecas ou em qualquer lugar diferente com respeito a esse tipo de revistinhas, tá bom? Você pode, nele, encontrar histórias entrando para a questão moral, social, coisa assim. Esse aqui, que é o Blade, que eu trouxe para vocês, ele vai falar um pouco sobre um determinado samurai, que ele vai ser contratado para poder trabalhar, para proteger uma pessoa e tudo mais. Tem uma grande história aqui que você pode conhecer melhor sobre ele, tá legal? Mas eu estou só trazendo para vocês verem que não é só vocês, mas também o professor aqui também, os professores, a gente tem nossos gostos e a revistinha é um dos gostos muito legais. Outra coisa que eu trouxe para vocês também é um desenho que eu fiz quando garoto, tá? Esse desenho aqui tinha a idade de vocês, uns 13 anos. Eu sei, nossa, pessoal, esse desenho é até legal, né? Eu disse, não, mas é porque naquela época eu gostava, tinha muito interesse pelo desenho, tá? Mas cada um tem o seu estilo de desenho, entenda isso, tá legal? Mas assim, eu mostrando para vocês, de tanto eu ler as revistinhas, eu acabava criando os meus próprios personagens. Então isso aqui é uma relíquia minha guardada. Inclusive eu colocava o nome, se perceber aqui, o nome dos personagens e eu colocava o nome, na verdade, dos meus colegas da turma da escola. Eu colocava aqui do lado, assim. Eu me inspirava nos nomes dos meus amigos, tá? Então é muito legal isso, porque aí eu tinha esse hábito de tanto ler história em quadrinho que eu acabava começando a criar minhas próprias historinhas em quadrinho. Tá legal? Tá? Então, continuando aqui, a gente vai ver então o surgimento agora aqui. Nós vamos ver então os estilos dos quadrinhos, os tipos de quadrinhos, tá legal? E nós vamos também analisando os quadrinhos, vamos conhecer as suas configurações, tá legal? Então, olha, a primeira coisa aqui que eu trouxe para vocês é um GIF, que eu acho que vocês já receberam isso no WhatsApp, quando alguém quer mandar alguma expressão, alguma coisa assim. E eu recebi já bastante ele, eu achei que ele ficou bastante famoso de ser enviado nos grupos de WhatsApp, então eu trouxe isso aqui. Aí eu quero que vocês analisem ele, tá? Qual será a causa das expressões de choro deste personagem? Então, olha bem para ele. Será que é possível dizer qual é a causa? E aí que é muito interessante essa questão, tá? Porque quando você olha uma imagem, é aí que entra a questão da história em quadrinho, que ela vai estar anexada a uma narrativa. Quer dizer, você vai precisar de alguns auxílios para poder fazer com que você compreenda a sua leitura. Tá? Então, eu trouxe isso aqui exatamente para a gente pensar o seguinte, a imagem, ela tem uma pluralidade de significados. Você pode olhar uma imagem, se ela não tiver um auxílio, você pode dizer qualquer coisa sobre ela. Então, nessa imagem aqui, você pode dizer, talvez esse homem está chorando porque perdeu o emprego, ou talvez esse homem esteja chorando porque perdeu algum parente, ou então esteja chorando de emoção por alguma notícia. Então, tem várias questões que podem englobar nessa tradução dessa imagem. Aí, eu trazendo aqui para vocês, aí eu coloco, então, uma legenda. Aí a legenda agora vai fazer o quê? Olha só. Homem se emociona ao perceber a notícia de que será pai. Ó, dentre todas aqueles significados que estão na imagem, eu elegi, e agora, quando você olhar essa imagem, você vai relacionar que essas emoções que esse homem está expressando de choro é relacionada a uma emoção de ele ter
tido a notícia de ter sido pai, que a esposa disse para ele que ele vai ser pai, entendeu? Então assim que funciona, a revistinha vai seguir uma coisa muito semelhante. Por exemplo, trouxe outra aqui da Mafalda, que eu gosto muito. Consegue saber o que se passa nesse diálogo? Olhando os detalhes desse diálogo aqui, dessa caixa de diálogo, você olha os desenhos, você olha as expressões, você vê os movimentos, você sabe que são dois indivíduos que estão andando e estão tendo um diálogo. Porém, é difícil você acrescentar o que pode ser, você pode dizer o que você acha, lógico, para poder pensar o que está acontecendo. Porém, no HQ, na revistinha, história em quadrinho e tudo, a gente vai ver então que, na verdade, tem uma situação. Aqui, como eu falei para vocês, a Mafalda, ela trabalha essa questão da reflexão, né, da crítica e tudo mais. Então, ela fala assim, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí no outro quadrinho, né, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Olha só, então uma coisa trazendo para você refletir sobre essa questão. Então, essa tirinha aqui nos mostra então como a gente pode eleger um significado para a imagem. O que a revistinha vai fazer? Exatamente isso, ela vai dar significado às imagens, tá bom? Então não vai estar sozinha exatamente. Então, a história em quadrinhos possui seus fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam as linguagens verbais e não verbais. Olha só, então, numa história em quadrinho, nós temos os personagens. Então, nós temos o enredo, que vai ser o que está acontecendo ali, tá bom? O que está construindo de história. Nós vamos ver, então, os personagens, vocês vão ver eles definidos, até por nome também. Nós vamos ver o tempo, qual é o período que está acontecendo, né? Então, depende de cada historinha. O lugar e o desfecho, que é a finalização. O que vai acontecer na história final, como a tirinha da Mafalda. No final, ela deu desfecho, tá? Então, é muito interessante observarmos a questão, em particular, sobre a linguagem não verbal, tá? Verbal. É isso aqui que eu estou fazendo agora com vocês. Eu estou conversando com vocês, vocês podem me compreender através da minha fala. A sonoridade da minha fala vai gerar uma significação para você e você vai entender o que eu estou falando, porque você fala a minha mesma língua, a língua portuguesa, tá? Então, porém, além disso, nós temos outras possibilidades de linguagem. A escrita é uma linguagem, então na revistinha junta-se a imagem como linguagem junto com a escrita, uma outra linguagem. Na junção de linguagens torna-se a revistinha, tá? Porém, a linguagem não verbal é exatamente aquela que agora está diferenciada com respeito a como você vai interpretar elas. São as expressões. Por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, mas eu estou expressando, eu estou usando minhas gesticulações com as mãos, o jeito do meu rosto, para tentar ressaltar aquilo que eu estou passando para vocês. Então, eu até trouxe aqui uma imagem de um trabalho do Marcel, que trabalha exatamente a questão do teatro, e é o teatro de mímica. Olha, uma categoria muito interessante que você pode pensar. Você não já fez alguma vez com seus colegas lá um joguinho de mímica, em que você precisa entender o que é que ele está fazendo só nos gestos? Quer dizer, então, por exemplo, ouvir, né? Todo você sabe que eu estou falando isso aqui, ou eu estou ouvindo, ou eu estou pedindo para ouvir, nossas interpretações dos gestos. Então, o teatro pode muito bem nos ajudar a compreender essa questão desses gestos, tá? Então, ao fazer as mímicas, você precisa interpretá-las. E aí, isso também é uma forma de linguagem, de estabelecer comunicação com o outro, tá? Beleza. Continuando aqui, as características, então, continuando. Nos quadrinhos, se utilizam diferentes recursos gráficos com a intenção de transportar o leitor para dentro da história apresentada. Para apresentar as falas dos personagens, são utilizados, por exemplo, balões com textos escritos. Olha, é uma forma de cativar o leitor para poder ler a sua mensagem na revistinha. Então, para isso, precisava de ter alguns itens, alguns símbolos que pudessem exatamente fazer. Esses símbolos seriam símbolos não verbais, então a gente pode observar na história em quadrinho que vai ter essas questões. Então, esses balões que estamos falando aqui são aqueles balões de diálogo que você está acostumado a ver na revistinha que eu vou, então, mostrar aqui para vocês. Mas antes nós vamos entender as suas características, porque quando você está lendo a revistinha, você pode perceber que através desses balões, eles modificam, né? Dependendo de como está acontecendo a ação do sujeito, dos personagens, aí aqueles balões vão se alterar,
Tá legal? Então, olha, um balão que tem, por exemplo, com linhas contínuas, quer dizer, o balão todinho contornado direitinho, surge uma fala com tom normal. Era uma pessoa conversando, como a Mafalda conversando com um amigo dela. Tinha lá um balãozinho em tom normal, tá bom? Com linhas tracejadas, indicando sussurrando, quer dizer, são os pontinhos, né? Aí você vai perceber que, na verdade, está dando um sinal de sussurro para a mensagem. Aí você também tem a forma de nuvens apontando pensamentos. Então, as nuvens estão apontando pensamentos. Então, o personagem agora está ponderando sobre essas questões, sobre o que está sendo dito ou só imaginando alguma coisa. Com traços pontiagudos, representam gritos. Aí tem também a questão da onomatopeia, que vai ser, então, a substituição de um determinado som por palavras. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Ó, nós temos, então, essas características, né, que vocês vão vendo, tá? Que é exatamente com isso que eu falei para vocês, ó, tá? Os tracejados, fininhos e tudo. Nós vamos ver também aqui, ó, então, as onomatopeias, tá? Que são, então, quando você vê esses momentos de grande emoção durante a revistinha, tá legal? Bem, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho no vídeo aqui, tá? Para vocês, para a gente continuar esse assunto muito interessante, vocês vão gostar muito. Já já retorno. Existem no mundo 4 estilos de história em quadrinho, né? O estilo dos comics, né? O estilo que surgiu nos Estados Unidos, as graphic novels, né? Também conhecidas, né, anteriormente como os gibis europeus, o estilo mangá e o estilo cartoon, né? A Gibiteca de Curitiba tem 35 mil quadrinhos aproximadamente no seu acervo. E a gente distribui esse acervo aqui no espaço com uma sala com o tema, com cada um desses temas, né? Então, essa primeira sala aqui é a sala onde a gente guarda os gibis americanos, né? Os gibis dos super-heróis, né? Os gibis dos super-heróis, eles são conhecidos porque geralmente ele tem os personagens mais super, né, mais estereotipados, assim, mais fartões, e são histórias que elas não começam e terminam na mesma edição, geralmente ela é seriada, ela começa num número, continua na outra e tal. E, normalmente, os personagens são mais famosos que os autores. Até porque, normalmente, os autores são uma empresa, como o caso, por exemplo, da Marvel. Então, a Marvel contrata lá uma pessoa para escrever, uma para desenhar, uma para colorir, e acaba que fica todo mundo meio anônimo, certo? Algumas exceções, né? Então, acaba que o título fica o nome do personagem, não tem tanto destaque do autor, certo? O que é diferente das graphic novels, né? Essa sala que a gente está aqui agora, né, tem as graphic novels. As graphic novels são revistas mais próximas do que é um livro de literatura, certo? Aqui os autores, normalmente, eles fazem, numa edição, uma história fechada, né? A gente tem aqui um exemplo do Corto Maltese, que é um personagem famoso, mas normalmente não é assim. Os personagens não se repetem, cada história tem um personagem diferente e acaba que, no geral, né, o autor se torna mais famoso que o personagem, como é o caso aqui do Hugo Pratt, que fez o Corto Maltese, mas fez várias outras publicações, certo? Essa que é a diferença do graphic novel. E as graphic novels também são publicações um pouco mais adultas, geralmente tem um tema um pouco mais complexo e tal, diferente dos super-heróis. Na outra sala que a gente tem ali, a gente tem os cartoons e os mangás, né? Os cartoons e os mangás são dois estilos, né? Cartoon, a gente chama de cartoon aqueles quadrinhos em que a figura humana não é desenhada como é uma figura humana de verdade, certo? Como é o caso dos heróis e do estilo americano, em que você desenha a figura mais realista, né? Os cartoons você estiliza a figura humana, como é o caso da Mônica, certo? Que tem o olho que junta aqui um com o outro e tal. Então você estiliza, daí a gente chama de cartoon. Normalmente os cartoons, eles são ou infantis ou cômicos, certo? Como, por exemplo, a revista Chiclete com Banana e tal, é um estilo cômico de cartoon, né? E também naquela sala, como eu comentei, a gente tem os mangás, né? Que tem o exemplo do Naruto. Mangá é o estilo japonês, de quadrinho, né? Ele tem várias coisas muito específicas, por exemplo, você lê o contrário, né? A capa da frente é essa, aqui acaba a história, ela é toda lida invertida, em vez de ler daqui para cá, você lê de lá para cá, você lê no sentido contrário, ela sempre é preta e branca, né? Ela muito raramente é colorida, né? E ela tem todas umas especificações, assim, sabe? E é o estilo de quadrinho mais
popular, né? Digamos assim, dentro de todos os modismos de quadrinho, né? É o que está mais em voga hoje em dia. E aqui, nesse último cantinho, a gente tem os quadrinhos paranaenses, né? Que a gente tem uma produção bem legal de quadrinhos aqui na nossa cidade. Né? Aqui tem um exemplo, Bocas Malditas, que fala sobre lendas aqui da cidade de Curitiba. E a gente tem uma salinha à parte, onde nessa salinha a gente deixa os gibis raros, que são os gibis mais antigos que os anos 60, né? Em que lá você encontra, por exemplo, a revista Gibi, que até hoje em dia a gente chama Gibi de Gibi, porque era o nome dessa revista de 1920. Opa, estou retornando aqui então. Então vocês viram lá as diferenças entre cada um tipo de categoria, né? Então eu até tinha mostrado para vocês anteriormente o meu mangá, por exemplo, que eu gosto pra caramba. Bem, aí vamos entrar então na questão do cartoon. Diferentemente das charges e da caricatura, os cartoons são atemporais, quer dizer, não tem tempo neles, tá? Você vai perceber isso. Assim, eles podem ser considerados um texto de humor universal, quer dizer, qualquer pessoa que lê o cartoon vai se identificar nele, tá bom? Então ele tem essa capacidade. Pode recorrer, se necessário, à legenda ou inserir elementos dos quadrinhos, como balões, onomatopeias, como eu já falei para vocês, e divisões de cenas. Sua ocorrência opera sobre situações. Vamos lá. Então, algumas características eu trouxe aqui para vocês, tá legal? Então, sátira, humor, ironia, cômico, desenhos expressivos, a gente vai ver já esse coisa e as imagens atemporais, tá? Então, colocando aqui, eu posso trazer um grande cartunista, Laerte, convido até vocês para conhecerem, fazem uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar muitos dos cartoons dele, que é muito interessante, que ele faz exatamente essa reflexão de mundo, ele entra para questões políticas, ele entra para questões sociais, ele vai para fazer você pensar, e são sempre temáticas que estão dentro do teu contexto, tá? Você se identifica com ela, tá? Também tem essa aqui muito interessante, que ele fala sobre a questão da paz, né? Que o mundo precisa tanto de paz que ele teve que fingir pintar um animal, um elefante, para poder trazer a paz para o mundo, né? Então, muito interessante a reflexão dele. A charge, tá bom? Aí já é um pouco mais diferente. O termo charge vem do francês, charge, e significa carga, exagero e ataque violento. As charges representam situações da atualidade, já é diferente, agora ela é temporal, tá? Você vai perceber ela no momento. Então, se você está informado com um determinado assunto, você viu essa charge, você vai reconhecer. Na charge, a imagem é composta por um desenho ou uma fotografia, que geralmente sofre intervenção do artista, seja retocando-a ou inserindo algum elemento verbal ou imagético, a fim de torná-la cômica. Assim, a charge busca uma apreensão do real. Quer dizer, olha só. Então, nós temos uma charge aqui que vai tratar exatamente do Ziraldo, que é um importante cartunista. Se vocês conhecem o Menino Maluquinho, foi o Ziraldo que fez, né? Então, já sabe que ele é bem importante mesmo. Então, ele vai exatamente trazer essas questões da atualidade, questão da delação, né? Coisas políticas que estavam acontecendo na nossa atualidade agora. Então, quem conhece esse momento vai reconhecer na charge dele. Outro detalhe, por exemplo, aqui ele vai falar sobre universidade, então esse aqui também é muito interessante, e aí entra para a questão de cotas, vaga na universidade, essas coisas todas, tá bom? E aí temos as características dele, tá? Bem importante, retrata a atualidade, notícia que retrata um fato social ou político de relevância, como eu falei para vocês, se origina na notícia jornalística, né? Então são jornalistas que trabalham isso, por exemplo, Laerte, a Laerte, e é tida como uma narrativa efêmera, porque ela sempre está trocando de tema, tá? Então sempre está mudando de tema, depende do tema da atualidade que ela vai acontecer. E nós temos o humor por elemento, lógico que ela vai ter uma sátira ali, uma coisa para você achar engraçado, coisa assim. Vamos trazer o nosso outro vídeo aqui também, que vai bem importante para ressaltar o nosso conteúdo aqui, já retorno. A Gibiteca é muito lembrada, principalmente por causa dos seus cursos, né? E os cursos que ensinam a fazer os quadrinhos. Existem alguns elementos, né, que são os elementos principais na hora de fazer uma página em quadrinho. Um deles é a construção do personagem, né? Eu falei um pouco dos estilos, existe o estilo norte-americano, dos comics, as graphic novels. Esses, normalmente, fazem a figura humana de uma forma um pouco mais realista, ou seja, você desenha uma figura humana a partir de 9 vezes o tamanho da cabeça, né? Então, quando você vai construir seu personagem, é bacana você fazer assim, você traça 8 espaços,
né, com 9 linhas, todos eles com a mesma distância. E dentro desse esquema, você faz uma espécie de um esqueletinho, né? Esse esquema ele representa 8 vezes o tamanho da cabeça, ou seja, no espaço número 1, a gente faz um formato oval que representa a cabeça, né? Você pega 2 vezes a largura dessa cabeça e com 2 vezes a largura da cabeça você traça um ombro aqui no espaço número 2. 1, 2, né? No espaço número 4, você desenha o quadril do personagem, que corresponde à mesma largura do ombro. Então, continuando, né, eu expliquei que a gente faz o ombro com 2 vezes a largura da cabeça, e depois, no espaço número 4, a gente faz o quadril, né? Esse aqui vai ser uma figura feminina, né? Vai ser a Loira Fantasma, que é a minha personagem, do quadrinho que eu faço. Ela vai ter o mesmo tamanho do ombro, é o tamanho do quadril. Aqui no espaço número 4. Daí a gente puxa os braços, né? A mão ela fica mais ou menos aqui na mesma altura do quadril. E a perna. Sempre assim, a perna ela tem o mesmo tamanho do resto do corpo, na proporção, né? O pé a gente coloca lá na medida número 8, aqui e aqui. E esse aqui é o esqueletinho para a construção do personagem. A partir disso aqui, a gente vai colocando, né, os volumes, a gente coloca os detalhes do olho, boca, nariz, peito, né, a gente coloca todos os detalhes e faz a construção do personagem. Além do personagem, 2 outros pontos muito importantes dentro da construção de uma história em quadrinho é a perspectiva, que são os cenários, né? Sempre esse personagem que a gente construiu, ele tem que estar inserido dentro de um cenário, né? E outra coisa são os enquadramentos, né? Os enquadramentos são a diagramação dos quadrinhos dentro de uma página, né? Dentro de a diagramação dos quadros, das cenas dentro de uma página de quadrinho, que você respeita uma série de enquadramentos, como plano geral, plano médio, plano total, close, detalhe, e eles são todos construídos, esses planos, a partir do enquadramento do personagem, que é aquele que a gente construiu no começo. Beleza? Então é isso, gente. Bem, eu espero que você tenha aprendido aí como fazer um personagem de historinha em quadrinho. Inclusive, eu aprendi a desenhar através das historinhas em quadrinhos. Eu olhava como eram os personagens e começava a copiar. E aí eu fui aprendendo, quando eu via, eu já estava fazendo meus próprios trabalhos sozinho. Então, se você quiser uma maneira de aprender a desenhar, pode usar as historinhas em quadrinho que você aprende bastante, tá legal? E aí eu tenho um recado aqui muito importante para vocês antes de nós terminarmos, tá? Lembre-se que você desenvolverá uma atividade sobre HQ, história em quadrinho, né? Que será avaliada nas disciplinas de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Lembre-se também de ficar atento às instruções que a professora de português da aula Paraná passará sobre o desenvolvimento desta atividade. Então, observe a disciplina de língua portuguesa, observe também as outras disciplinas que vão estar conectadas com esse assunto para te ajudar a conseguir fazer o seu trabalho, tá bom? Eu espero que na minha disciplina eu tenha ajudado você a conseguir aí fazer esse trabalho também de uma maneira bem artística, tá bom? Um abraço para todos vocês, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, meus queridos!